Democracia sob cerco. Como a extrema-direita se reorganiza no Brasil. Série especial do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. A chance de que, se o campo progressista, o campo democrático, o campo de esquerda não se organizar profundamente, a chance de que Milei perder são grandes, mas a chance do projeto continuar também são grandes. O avanço da extrema-direita está longe de ser um fenômeno restrito ao Brasil. Reflexo da falta de resposta das democracias liberais à crise econômica e ao aumento da desigualdade, expressões autoritárias de direita têm se fortalecido em todo o mundo. Na América Latina não é diferente. Hoje, diversos países da região são governados por políticos deste campo, como El Salvador de Nayib Bukele, a Argentina de Javier Milei e mais recentemente o Chile, onde José Antônio Kast venceu as eleições presidenciais em 2025. Mas esses avanços não se restringem à política institucional. Muitos deles são frutos do trabalho de think tanks liberais que se espalharam na região no final do século XX, tema da pesquisa de doutorado da nossa convidada de hoje, a Maria Júlia Gimenez. Dizer que a classe popular escolhe de forma errada, sem saber, não, eu acho que sabe o que querem é uma radicalidade, só que eu acho que a gente tem escolhido formas mais graduais que nos acabam colocando como defensores dessa democracia liberal representativa e sesgada, né? E isso não necessariamente vai ser respondido positivamente pela população que está precisando de algum tipo de mudança radical na sua vida, porque progressivamente sua vida não tem mudado. Nesta temporada, estamos conversando sobre a história e a conjuntura nacional e internacional que ajudam a explicar a ascensão e a reorganização da extrema-direita no mundo. Então, vamos à entrevista de hoje. Olá, eu sou Luiz Brasilino e neste episódio converso com a cientista política Maria Júlia Gimenez. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo bem, Luiz, como está? A Júlia é doutora em ciência política pela Universidade Estadual de Campinas e autora de Um Atlântico Liberal, think tanks, Vargas Llosa e a ofensiva de direita na América Latina. Atualmente, ela faz pós-doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ô, Júlia, eu queria começar te perguntando sobre um dos seus temas de pesquisa, que são os think tanks e as redes de think tanks liberais aqui da América Latina, né? Qual que é a importância que essas organizações tiveram no atual ciclo e na ascensão das direitas e das extremas direitas no continente? Bom, assim, para entender o trabalho desenvolvido por esse tipo de aparelho privado de hegemonia, poderíamos dizer, os think tanks liberais e a atuação na América Latina, a gente, pelo menos, tem que voltar para a década dos 80. Isso significa entender que o processo que hoje estamos vivendo na América Latina é um processo de meia duração, poderíamos dizer, assim, em termos de um trabalho acumulativo, seja na construção, podríamos dizer, de enquadramentos, né, de formas de compreender a realidade, né, que se vão tornando, podríamos dizer, quase como um senso comum, a partir, né, da divulgação, a partir da incidência que desenvolvem esse tipo de estruturas políticas, e por outro lado que tem a ver com a formação de quadros. Então são dois, pelo menos são dois trabalhos desenvolvidos não de forma, poderíamos dizer, homogênea. Claro que tem ciclos internos no desenvolvimento desse tipo de aparelho. A gente não poderia pensar, né, que apenas foi um processo de acumulação linear, sem nenhum tipo, né, de transformações, porque de fato houve transformações, seja vindas internamente desse tipo de aparelho, seja externamente pelas pressões que o próprio contexto, no caso nosso, né, latino-americano, foi provocando. Então, acaba sendo muito importante quando a gente começa a observar os atores da direita, contemporâneos da direita atual, começa como a puxar de um fio de onde vem esse processo de formação, quais foram os espaços que eles transitaram para chegar a se transformar, né, em figuras destacadas, os representantes desses princípios, valores e programa político. E é que aí a gente começa a encontrar a eficácia que tem tido essas redes tanto latinoamericanas como internacionais no trabalho, né, político, ideológico, em defesa dos valores e dos princípios liberais na região. Então, eu falava que voltamos aos anos 80 porque uma das redes mais importantes, né, a nível mundial, não apenas latino-americano, a gente às vezes faz esse recorte apenas latino-americano, e os estudos
em uma chave internacional, mostram que o trabalho desenvolvido na América Latina e em outras regiões do sul global foi em paralelo. Atlas se cria bem no começo dos anos 80, já tinham Anthony Fisher, né, que foi seu criador, né, e alguns dos seus dirigentes principais dessa rede internacional criada desde Estados Unidos, já tinham contato na América Latina, né, com alguns empresários, né, com alguns intelectuais, poderíamos dizer, interessados na defesa dos princípios do liberalismo, e a partir disso se começa a estruturar no Brasil, na Argentina, no Chile, bom, Centro-América com muita força também, no México, e são atores que continuam com muita atuação. Então, no caso da Argentina, a gente pensa os Venegas Lynch. Os Venegas Lynch, a verdade, e a gente pode ir um pouquinho mais para trás que os anos 80, desde, né, o peronismo, desde o primeiro peronismo, né, desde já nos anos 50, eles estão atuando a nível internacional, a nível regional, né, y con influencia, con vínculos internacionales, principalmente podríamos llamar, así podríamos mencionar a Mont Pelerin, que es una asociación liberal, y algunos dicen que es el berço del neoliberalismo a nivel mundial. Ella tiene ese contacto, y de facto en los años 70, a familia Venegas Lynch continúa ese trabajo de crear institutos, principalmente criando una escuela de administración y de negocios, que es a ESADE, que continua até hoje e que, inclusive, é formadora, no caso argentino, de Milei. Milei reconhece a Alberto Venegas Lynch, e filho, né, o filho daquele que iniciou, de Alberto Venegas Lynch, que iniciou esse processo desses institutos na Argentina, nos anos 50, esses institutos liberais. Milei considera a Alberto Venegas Lynch, filho, uma referência, né, para ele, um prócer, como se diz em espanhol. E continua, né, a linhagem dos Venegas Lynch. Porém, a gente pode pensar o mesmo quando vai para o Chile, ou mesmo a gente pode pensar quando vem aqui no Brasil e pensar o que significava Guedes, por exemplo, é uma figura muito destacada, ou a importância que tem... Desculpa, Júlia, você falou do Brasil, de quem que você falou que não deu para De entender? Guedes. Pode falar de Guedes, novo? do Do início de Paulo 2000. Guedes, sim. De Paulo Guedes, assim, que significa o Paulo Guedes e o trabalho que ele vinha desenvolvendo numa série de institutos liberais que também vem dos anos 80. E aí eu falava, então tem um processo que é interno desses aparelhos, tem um processo para o desenvolvimento desses aparelhos que é o próprio empreendimento, poderíamos dizer, desse tipo de institutos, de aparelhos ideológicos, mas externamente também. Tem pressões externas que faz com que eles se consigan dar mayor unidad, né, a seu trabalho. Por exemplo, o ciclo de governos progressistas na América Latina, que significava uma ameaça para os valores, princípios e negócios em torno, né, do neoliberalismo. E que, de fato, isso implicou reagrupamento e a criação de novos institutos, né, um processo que alguns chamam, né, de um segundo boom de think tanks na região. Muito vinculado com o primeiro, em termos de não uma continuidade linear, porque tem novos institutos, mas onde a gente vê que esse primeiro caldo de cultivo, poderíamos dizer, foi fundamental para o processo que a gente está vivendo hoje. Colômbia, Venezuela, assim, o grande instituto, o grande think tanks de atuação em Venezuela, incluso durante o chavismo, o que mostra que essas críticas de autoritarismo não foram tais, porque de fato esses institutos continuaram funcionando durante todo o ciclo do governo de Chávez, né? Na Venezuela, como se diz, né, que é o instituto mais forte em termos liberais e que também foi berço, de alguma forma, de Maria Corina Machado, né, com fortes vínculos com a Maria Corina Machado, também se cria nesse momento. Então a gente começa a ver que esses atores que com muita força têm empreendido uma batalha, né, diante desse ciclo de governos que se estava vivendo no começo do século XXI na América Latina, tem um processo formativo que vem dos anos 80, e que também, por isso, evidencia que tem um programa, né, uma estratégia de atuação que está bem consolidada, e que a gente, às vezes, tenta... Júlia, só para eu ir aqui encadeando aqui o nosso entendimento. Então, você diz assim que esses think tanks, essas organizações vinham já dos anos 80, e aí eu vou falar o que eu estou entendendo, e aí você parte daí ver se está certo. E nesse primeiro ciclo, nessa primeira fase, eles tinham ideias mais próximas, ideias do campo neoliberal, né? Daquele ciclo dos anos 80,
90, né, com o Brasil no Fernando Henrique, o Menem na Argentina, mais ou menos um pouco nesse campo. E aí começou depois uma segunda fase, talvez já aí no momento onde eles se colocaram um pouco mais à oposição da onda progressista que teve no continente aí, a partir do Sí, início dos anos 2000. É meio sí. isso? Tá. Sí, se ven como obligados a emprender de alguna forma esa batalla. Un poco, y ahí son interesantes algunos estudios que muestran que, claro, tem un desgaste interno. Son a forma na qual eles van nucleando, né, seja empresarios, jornalistas, acadêmicos, para esse tipo de trabalho nesses institutos, porque isso é importante, assim, a gente entender que esses institutos nucleam, né, diferentes, podríamos dizer, campos de atuação, como o comunicacional, o acadêmico, o empresarial, o político, há como uma necessidade, a partir dos anos 2000, de empreender como empreender com muita mais força, né? Porque também tinha tido um desgaste, assim, no próprio ciclo de quem eram os diretores. O caso do Brasil um pouco mostra isso, que os institutos liberais, um pouco também pela perda física, né? Pela morte de alguns de seus diretores, desses institutos tão importantes, ele foi perdendo um pouco de força, porque muito dependia, a vezes, de iniciativas pessoais y dos vínculos más directos, podríamos ser, interpessoais en esa rede. A partir dos anos 2000, o que mostra un poco os estudos sobre essas redes, é que começa a sistematizar as formas de nucleamento, de atração, muito menos vinculado a personagens específicos, a figuras específicas, e estruturar essa rede mais sólida para, de alguma forma, que isso não aconteça que no dependa apenas de una figura, que no dependa apenas de un director que tenga un interés de se vincular, que eso sea una rede más estruturada y podríamos decir para além dos vínculos interpessoais. E isso, ao mesmo tempo, provoca que hoje essas redes têm muita mais solidez do que nos anos 90. Eso acaba, no sé si se termina de entender. O que mostra esses estudos é isso, que em princípio eram redes mais interpessoais, com muita atuação, com muita força, né? Foram importantes, mas era muito interpessoal, e a partir dos anos 2000 começa a estruturar não tanto no pessoal, sino na consolidação desses aparelhos, o que lhe dá muita mais, assim, faz com que esses aparelhos sejam muito mais sólidos, não dependam só de uma pessoa que tem interesse em movimentar essa maquinária. E principalmente que tem a ver com uma resposta, né? Com uma resposta ao ciclo de governos progressistas que se está dando na região. Então, é como esse processo que é interno, né, também desses aparelhos, e externo, como decíamos, da própria pressão deles, de alguma forma, retomar as riendas, o caminho, né, dos projetos políticos para a região. Né? Era como um momento em qual ficava evidente que aquele projeto que nos anos 80 e 90 né, tinha sido dominante na região, começava de alguma forma a ter problemas com diferentes intensidades. Não é o mesmo que aconteceu na Venezuela que o que aconteceu no Brasil nos anos 2000, ou o que estava acontecendo no Chile com Bachelet, ou o que estava acontecendo... Cada país também teve, podríamos dizer, intensidades diferentes em como respondió de alguma forma ou colocou de alguma forma em xeque, né, ao projeto neoliberal. Alguns, bom, foram governos progressistas que não foram o embate total do neoliberalismo, mas que sim ameaçaram alguns dos interesses. Então, a gente poderia ver, bom, todo o processo de privatizações que se foi fazendo na região, em termos gerais, durante os anos 90, em alguns países começa a ser contestado, como na Bolívia, en algunos momentos como en Argentina, ¿no? que tiene a ver con YPF, por ejemplo, o en Bolivia con a red eléctrica, en fin, todo eso comienza a ser de alguna forma contestado y amenaza esos intereses y esos principios y esos aparelhos, esas redes de alguna forma en contacto, ¿no? No son los únicos agentes de actuación, así, eso es un punto importante. A veces se considera, Atlas Network es tipo o movilizador de programa neoliberal, no. É parte de um processo muito mais complexo, não é apenas estas redes. O que sim fica evidente a partir dos anos 2000 é a importância que tem esses aparelhos na disputa política.
que antes no ficaba tan evidente, así, o pelo menos tinha ficado de alguma forma secundarizado na análise política, na análise de conjuntura, assim, de que lugar tem esses atores. Eu acho que a partir dos anos 2000, por questões, podemos dizer, quantitativas, porque de fato começa a crescer quantitativamente essa rede na região, e pela visibilidade que começa a assumir esse tipo de aparelhos, né, na vida pública, né, na incidência na vida pública. E o tipo de embate, né, que ficou também nos anos 2000 e principalmente a partir do ano 2010, podríamos dizer, depois da crise de 2008, fica muito mais intenso, né, o conflito político, tanto que no Brasil eso, atravessamos um processo de golpe. Bom, na Argentina o antiperonismo, né, volta com uma força impressionante, né, no cenário político. As numerosas tentativas de golpe na Venezuela, né, então, fica muito mais evidente a atuação desse tipo de aparelhos que, de alguma forma, trabalham junto com outras estruturas em dar unidade e direção às direitas. E aí é um ponto interessante, porque esses aparelhos, embora, esse tipo de estruturas, esses think tanks, embora se apresentam, né, como liberais, como defensores dos princípios e valores do liberalismo, etc., eles conseguem também nuclear outros setores não necessariamente ultraliberais, né? E isso que a gente também viu na região, que era, não foi simplesmente um avanço de uma direita ultraliberal, né? A gente teve uma batalha cultural ultraconservadora, estamos vendo uma batalha, estamos atravessando, né? Isso que eles também chamam como uma batalha cultural ultraconservadora, que a gente consegue ver com força, bom, viu durante o bolsonarismo no Brasil, está vendo no Chile, né, com Cast, na Argentina, com Milei. Então, esse tipo de aparelhos tem essa capacidade de dar uma certa unidade também às direitas na região, às diversas direitas, que não é simplesmente a ultraliberal ou a liberal, sino que também encontramos outros atores que están, podríamos decir, focados en otros asuntos, más que se complementa. Y ese tipo de aparelhos, ese tipo de think tanks, consigue dar a cierta unidad. A gente também não pode olvidar que também a rede em torno de Atlas não é a única, né? A gente viu outro tipo de redes na atuação, vindos da Espanha com vínculos, sim, com os Estados Unidos, né? Mas promovidos desde Espanha, principalmente no caso promovidos desde o Partido Popular Espanhol, né? Que de alguma forma também é o berço para o nascimento de Vox, no caso da Espanha, mas também na Alemanha teve um trabalho importante a partir da Helial e do Instituto Friedrich Naumann na Alemanha, e como ele vem para a América Latina também para desenvolver esse trabalho. Ou, mais recentemente, a gente tem que pensar no que significa o CIPAC, que a CIPAC não é uma rede de think tanks, mas que sim funciona como uma rede internacional que nuclea setores ultraliberais e conservadores, podríamos dizer ultraliberais no econômico, conservadores nas costumes, né, nos valores, e que, embora não construa esse tipo de institucionalidade, podríamos dizer, esse tipo de aparelho, think tanks, ele sim trabalha nucleando, dando uma certa direção, né, a atuação política dos líderes, líderes políticos que atuam nessa rede, que também não é uma rede novedosa, é uma rede que vem dos anos 70 e que a partir, né, da segunda década do século XXI, podríamos dizer, começa a ter um outro boom, né, de expansão, em que, insisto, não é apenas na América Latina, sino que também tem incidência na Europa, também tem incidência na Ásia, em algumas... CPEC é aquele congresso da direita que é, né, que reúne, normalmente sempre tem algum representante do Bolsonaro, da família Bolsonaro lá, né, Exatamente. que Sim, sim, sim. já teve no Brasil, né? Exatamente. O CIPEC aí teve uma coisa que foi muito interessante, eu acho, sim, porque de fato, até então, por uma questão, podemos dizer, a vezes cultural, idiomática, a gente via sempre que o Brasil estava na rede latino-americana, participava, mas com algumas dificuldades e talvez não conseguia ser como a figura destacada, né, que desse certa direção
o que seja o porta-voz, poderíamos dizer, da direita latino-americana. E que o CIPAC um pouco dio isso, né? Eduardo Bolsonaro conseguiu pular, por decir, esse obstáculo histórico da direita brasileira em termos de se colocar, né, como um ator principal dentro da direita regional, e que de fato Eduardo Bolsonaro, hoje Bolsonaro, mas principalmente Eduardo, a partir do vínculo que ele foi construindo nos Estados Unidos com estes grupos conservadores, ele conseguiu se transformar em uma figura destacada, né, a nível regional, que era algo que eu, pelo menos, não tinha visto em outros momentos da história regional ou latino-americana essa importância do Brasil. E o CIPAC colocou, o CIPAC, e principalmente o trabalho desenvolvido por Eduardo Bolsonaro, colocou aí ao Brasil em um lugar destacado na região, sendo de alguma forma um faro, né, para a região, e que de fato foi importante, porque Milei também reconhece o trabalho dos Bolsonaro, de alguma forma não se projeta neles, mas sim se considera como parte, né, desse processo que se está vivendo na região. E Eduardo Bolsonaro tem ido para a Argentina numerosas vezes, assim, é nítido o vínculo que eles estabeleceram nesses últimos anos, via possivelmente esses congressos de ação conservadora, como CIPAC. Mas isso, por isso, aí é que a gente tem que entender, não é que eles se colocam em ou em outra rede internacional. O caso de Milei atua em todas, Milei atua donde ele puede participar de estas redes ultraliberais e conservadoras, ele tem uma participação. Então, esse caso acho que é emblemático, né? Como ele se movimenta em torno a essa trama internacional liberal, ultraconservadora, e embora elas no fazem eventos conjuntos, por exemplo, Atlas com o CIPAC, sí se ve que alguns atores vão se movimentando de um cenário para outro, né? O qual fortalece, pelo menos, fortalece o perfil, digamos, o papel que Milei tem no reconhecimento internacional, porque internamente é outra coisa, né? Eles trabalham também muito a partir desse reconhecimento e desse apoio internacional, que garante a eles, de alguma forma, um colchão para eles poderem estar atuando internamente sem sofrer acusações, né, ou denúncias internacionais. E, ao mesmo tempo, se colocando como exemplo para atuação em outros países. Então, isso, a gente, eu, pelo menos aqui, não escuto o tempo todo, assim, que já me acontecia com o Macri, quando eu já morava aqui no Brasil, quando o Macri foi presidente. Mas a Argentina agora está melhor, né? E eu não, de onde que sai essa informação de que a Argentina hoje está melhor? Sai da comunicação, e este think tanks tem atuação na comunicação. Saem as informações que chegam, a meio de comunicação são fundamentais, mas também podem vir do meio do campo acadêmico, do campo empresarial. E a verdade é que a situação da Argentina não está melhor, assim. Mas o que chega para aqui é isso. Não, ele tem conseguido controlar a inflação, né? Então a Argentina está melhor do que antes. E uno se pone a pensar de onde é que vem esses discursos. Recentemente, situação na Colômbia em relação ao futebol, né? E a gente escutava em um bar, né, uma pessoa que falava, mas esse é o Petro, né? Isso aqui não aconteceria, porque Petro é um ex-guerrilheiro. E então ele está fazendo, o descontrole que se está dando nas ruas. E eu me pergunto, de onde é que sai essa? Digamos, como é que alguém no Brasil está no boteco realizando essas interpretações da política regional? E de onde que sai essa informação de que um conflito, por exemplo, em um campo de futebol, está vinculado com que Petro foi guerrilheiro em algum momento, que era, se tinha vínculos ou não tinha vínculos com a FARC? Isso vem, digamos, desse processo de difusão e de incidência que se está dando constantemente, que está muito, podríamos dizer, muito, já está muito na malha social, podríamos dizer, expandido na malha social. Então, esse é um ponto importante. Esse tipo de aparelhos trabalham, podríamos dizer, nessa fase que tem a ver com ir construindo cada vez mais uma malha a partir da qual incidir sobre a opinião pública. Então, eles muitas vezes não atuam diretamente como porta-vozes, mas sim atuam na formação de outro tipo de professores, de jornalistas, o de los empresarios, que son quienes dan su opinión no cotidiano.
y que a partir de esa difusión de esas opiniones es que se van construyendo esos encuadramentos, esas formas de observar la realidad, que, por ejemplo, eso me eleva que yo subo en un Uber y que Uber me diga Argentina está mejor, ¿no? Porque antes era un desastre. Você fala, ¿qué está ouvindo para decir que Argentina está mejor? Bom, o mismo podríamos pensar o que acontece no caso de Salvador, ¿no? Y cómo se explica aquí en Brasil la idea de que Brasil debería se apropiar, digamos, de esas ações policíacas que se están viviendo en Salvador, y como que de alguna forma van transitando, ¿no? Van se traduciendo encuadramentos que son muy sesgados de la realidad, mas que parece que se consiguen como trasladar de un país a otro de forma casi que fechada, como si fuesen pacotes de encuadramento de la realidad, y que se trae para Brasil, se eleva para Argentina para comprender, podríamos decir, lo que está acontecendo en otro país na chave local. Em uma chave local, que a gente precisa importar as políticas de segurança de Bukele. A gente precisa importar as políticas econômicas de Milei, como se fossem pacotinhos meio que formados, assim, e que a gente incorpora dentro da opinião pública, no caso aqui, brasileira, para a compreensão de uma realidade que é diferente, né? Mas que nesse pacotinho, quando a gente junta esses pacotes, percebe isso, que se encontra com um programa político que parece estar bem definido, né? Sobre qual é o horizonte para a Júlia, gente, né? Sim. posso te perguntar, essa articulação, ela é uma característica desse último ciclo que você falou a partir de 2010, da ascensão das direitas e das extremas direitas? No, no, es anterior. Eso, por Anterior. eso, há uma parte onde eu acho que nos anos 90 a gente não percebeu com tanta força porque o neoliberalismo estava em um processo assim de alta, então a gente não percebia tanto o lugar que ocuparam essas redes, mas podríamos dizer que a partir dos anos 2000, 2000, 2001, assim, se foca 2001, 2002, assim, já começa essa rede a trabalhar muito fortemente. Não é a partir de 2010, há um processo que antes, talvez já para o ano 2010, essas redes já estavam bastante consolidadas na região. E aí, Júlia, você ia falando que ela estava meio que encampando um projeto político, assim, né? Que envolveria vários desses elementos que você foi falando. Você podia, mais ou menos, traçar um pouco as linhas gerais, assim, desse programa? Tem a questão da segurança pública, representada especialmente pelo Bukele em El Salvador, né? Mas tem esse liberalismo, esse neoliberalismo aí que vem já desde os anos 80. A gente poderia dizer que o programa neoliberal tem como princípio a construção de um Estado forte na proteção dos interesses do capital privado. Assim, basicamente, então a gente vai dizer, vai ter um liberalismo, um livre mercado para a livre circulação dos grandes capitais e para a livre, poderíamos dizer, superexploração da classe trabalhadora e dos recursos na América Latina. Todo tem a ver com um processo de apropriação, de expoliação de nossos territórios dos territórios e de nós, da classe trabalhadora na região. Então, tem um princípio ultraliberal em termos de libres para extraer o que quiserem de nossos territórios, sem nenhum tipo, poderíamos dizer, de barreira, seja na proteção de direitos humanos, seja na proteção dos direitos ambientais, e ao mesmo tempo, podríamos dizer, um controle profundo dessa mesma classe trabalhadora em termos de suas costumes e da capacidade que tem ou não de se organizar. Então, é um processo duplo de liberalização das economias, né, para o grande capital, de exploração da classe trabalhadora e dos recursos de nossas regiões, e de um controle, poderíamos dizer, de uma desmobilização da classe trabalhadora, para que não faça oposição a esses processos. Então, assim, é um processo muito... porque às vezes entendem isso, que o neoliberalismo destrui o Estado. Não. Cria um Estado forte que garante a livre circulação desse capital e a extração de nossas riquezas, sim? Que diminui nesse sentido o aparelho do Estado para a defesa da classe trabalhadora e seus recursos, ou seja, se coloca a total disposição desse grande capital, principalmente internacional, né, devido à situação na qual a América Latina se coloca no mapa da dependência a nível mundial, e que ao mesmo tempo garante que culturalmente não tenha processos de resistência ou de organização popular, né? Então, aí é que a gente se encontra com
determinados grupos religiosos também, mas não só religiosos, mas religiosos que a gente foi vendo no último tempo o impacto que teve na vida cotidiana, né, da classe trabalhadora em termos de reorganizar suas vidas, né, dos princípios e valores que estão difundendo, das formas em que também responde, né, a essa ausência de un Estado que garanta os direitos e o lugar no qual se colocam, por exemplo, essas igrejas, né, em termos da contenção diante de um processo cada vez mais aprofundado de desigualdades e de vulnerabilidade social. Então, eu acho que assim, como muito basicamente, a gente deveria atender isso, e por isso reforço essa questão, não significa o desaparecimento do Estado. Pelo contrário, a gente o que vê, a verdade, é uma atuação muito forte dos estados em garantir esse processo de explotação e de exploração de nossos territórios. E a gente viu isso nos anos 90, né, de alguma forma, com tudo o que foi, né, o retrocesso dos direitos da classe trabalhadora, né, os processos de privatizações, né, a ausência dos serviços públicos, né, da garantia dos direitos. E a partir dos anos 2000, podemos dizer, a eso se le acopla diante de eso que, por exemplo, autoras como Maria Estela Vampa fala do consenso dos commodities, né, e da importância que começa a ter nossos recursos naturais a nível internacional, que significa um programa que garanta não só a privatização, a ausência de direitos, sino também a exploração, né, de nossos territórios e a extração de nossos recursos ao serviço do grande capital internacional, que hoje fica muito nítido na disputa pelas terras raras, assim, pelas terras raras, pelo lítio, enfim. Por isso a América Latina, dentro de todo a conflitividade internacional que a gente está vivendo, está em uma situação muito complexa para pensar no recuo dos Estados Unidos em termos do liderazgo, né, que teve durante esses últimos, poderíamos dizer, talvez 50 anos, no nível internacional. Júlia, eu queria aproveitar aqui agora para a gente falar um pouco sobre alguns países especificamente, começando pela Argentina. Aqui num dos episódios anteriores, a gente recebeu o Jorge Chaloub Sim, e ele falou sobre como as medidas do Milei, não, para ele tem mais relação com uma fidelidade aos princípios ultraliberais do que com os resultados esperados para a política, para a economia, né, em termos de sim. crescimento, de renda, que o muito mais importante era uma fidelidade aos dogmas, né, do anarcocapitalismo que fosse. Eu queria saber como é que você enxerga essa política aí, a política econômica do Javier Milei, e quais estão sendo, se você puder trazer um pouco assim de novidades, como é que está sendo em termos de impacto para a população argentina e também para a popularidade do governo. Bom, assim, eu concordo aí com o Jorge, inclusive no que dizia antes, de fato ele participa e grande parte de seu apoio vem assim, do âmbito internacional, por isso para ele é tão importante de alguma forma manter, se é possível dizer, né, uma coerência, se é possível que esse personagem como Milei mantenha uma coerência, mas uma coerência nesse princípio de ir a fundo nesse programa ultraliberal e se colocar, né, como uma figura que por primeira vez no mundo consigue desenvolver plenamente esse programa que ele apresentou para além da resposta local. O que a gente encontra nesse governo é muita improvisação. Isso é complicado porque eles mantêm esse tipo de esse programa, principalmente em uma coerência que apenas é celebrada, poderíamos dizer, a nível internacional, porque nem o próprio empresariado, o grande empresariado argentino está celebrando as políticas de Milei. Pensemos em Paulo Roca. Paulo Roca é tipo, o grande empresário da Argentina em termos de desenvolvimento. Inclusive ele tem interesse, ou tinha até não tanto tempo, também algumas empresas aqui no Brasil. Podemos dizer alguma coisa assim como um Odebrecht
argentino, así, para tomar esa importancia que tiene esa figura de Paulo Roca, ¿no? En Argentina con a empresa Techin. E ele está muito insatisfeito, assim, ele foi um embate direto com ele. Então, a gente se encontra que o grande empresariado argentino não está satisfeito com as políticas. Nem que falar assim, do que significa a resposta nas ruas. Assim, a gente, por um lado, vê um suposto controle da inflação, mas a partir do consumo. Então, hoje eu não sei qual é o nível de aprovação que tem o governo de Milei, mas as marchas que se estão vendo ultimamente, seja na defesa da educação pública, em defesa, né, das políticas sociais, em defesa dos aposentados, estão sendo muito grandes, e o que estão, pelo menos, colocando alguns analistas locais, é que as chances deles se reeleger o ano que vem não são altas, assim, não é um grande nível de aprovação. Por isso eu digo de muita improvisação que tem o governo. Está completamente atrelado a grandes escândalos de corrupção. Seja a irmã, seja a Dorni, né, que também é assessor no governo, né, dentro do gabinete presidencial. São vários os casos de corrupção, de desvio de fundos que estão aparecendo internamente, que mostra uma questão de improvisação em termos, inclusive, de... se lembra no governo Bolsonaro que, claro, você tinha um par de quadros que eram fundamentais, no caso da Argentina, Caputo, Guedes, né, porque são caras que já têm, participam de uma trama internacional financeira muito forte, né? Quem que está saindo beneficiado disso, né? De pedir empréstimos e levar a grana para fora, né? Que isso que está acontecendo de novo na Argentina, por dizer assim, de uma forma brutal, mas uma coisa assim, se endivida para que os grandes grupos financeiros fiquem com esse dinheiro que chega para o país, não fica para a política social, enfim, para poder sair dessa situação de estancamento. Então, você se encontra com alguns atores, claro, que são estratégicos nesse vínculo internacional, principalmente com os setores financeiros, mas que o resto são muito improvisados, são pessoas com zero trajetória política. Que no, realmente, então, parece como que están en un momento, podríamos decir, están como se fala aquí no Brasil, eles están sorprendidos, ¿no? ¿Cómo es que se fala? Cuando, deslumbrados, así como están en un momento, ¿no? de estar entendiendo de qué se trata ese aparelho de Estado, evidentemente están deslumbrados con la cantidad de dinero que circula ahí, y están envolvidos en grandes casos de corrupción, de uns armados que são péssimos, inclusive, assim, não são ni bons roubando, sabe? Assim, e isso está ficando evidente. Isso está ficando muito evidente com, por exemplo, o caso das políticas para a PCD, né, e o que foi, digamos, o roubo, né, de tudo que teve a ver com a política para discapacidades, etc., o que tem a ver agora com o caso de Adorni, né, em termos também de que se foi descobrindo como ele estava criando aos poucos uma grande fortuna, que não é um cara que venha de família tradicional de grande fortuna, então, sino que o cara muito rapidamente começou, né, a adquirir propriedades, algo parecido que o que a gente vê, né, também no caso de Bolsonaro, onde a gente via tinha atores estratégicos que sabiam como se movimentar internacionalmente para beneficiar esse grande capital, e internamente muita improvisação com escândalos que são bizarros. Así enfim, isso está se sentindo já na rua, uma falta de confiança, né? Os posicionamentos do próprio Milei, essa forma tão agressiva também que tem de se comunicar, isso também impacta negativamente na política nacional. E o que se espera um pouco assim é que talvez o ano que vem não tenha uma continuidade, mas isso também é um problema que vai para além da direita, né? Assim, também está afetando os outros campos políticos, assim, a dificuldade para poder dar continuidade aos presos. A ver, no caso de México é um exemplo. México é um exemplo de que, de fato, Morena conseguiu dar continuidade. A gente deveria observar de perto o que pode acontecer na Colômbia, mas em geral a gente não está vendo a possibilidade de estabelecer continuidades nos projetos políticos que se estão desenvolvendo, seja a esquerda, seja a direita. Existe uma chance devido aos numerosos escândalos e aos cortes nas políticas sociais, né, a um país que está realmente estancado em termos econômicos, esse diferencial, de alguma forma, que tinha a Argentina, de uma classe média
muito sólida, né, em relação talvez a outros países da região, isso se está desvanecendo. Se é alguma coisa que veio a fazer o governo de Milei, foi destruir esse setor de que poderíamos chamar como de uma classe média, que na Argentina, de alguma forma, que caracterizava a Argentina, né, e que dava pelo menos uma sensação, né, digo sensação porque sempre houve muita desigualdade na Argentina, mas sim que dava uma sensação de uma desigualdade não tão radical como que a gente se encontrava em outros países da região, né? E hoje isso já está, assim como o Milei está, não sei quanto tempo, e se é possível recuperar essa situação na América Latina no que tem a ver com os salários dos setores populares, das classes médias, na capacidade de desenvolver projetos produtivos na região, assim, porque de fato avança muito rápido. Esse é o grande problema desses governos. São governos muito improvisados, mas que chegam com um programa, com uma carteira de políticas muito sólidas, construídas, né, não só a nível nacional, sino a nível internacional, e que podemos dizer que nos primeiros 6 meses de governo avançam com tudo na desestruturação das políticas sociais, de projetos de desenvolvimento, de políticas de proteção, né, ambiental, por exemplo, de proteção de direitos. Então, nos primeiros 6 meses do governo, de fato, por exemplo, no caso de Milei, mas também um pouco pode ir para o Chile, eles vão com um caminhão, né, de reformas que desestrutura todo tipo de políticas de proteção, e que depois já vem um momento assim, de muita improvisação. É como que eles chegassem com uma carteira de políticas que vão aplicar muito rapidamente, vai dizer, isto não vai ser gradual, que é a grande, podríamos dizer, entre aspas, assim como, onde está o ponto diferencial dessa direita hoje, né? Podemos dizer, desde Bolsonaro para hoje, diferenciando-se daquela que vinha trabalhando nos anos 90, nos anos 2000, que ele acaba com essa ideia, não mais gradualismo, né? Que isso foi o fim do governo Macri, né? Que falaram, não mais gradualismo, você chega e chuta a escada. E aí depois depois disso que a gente vê tanto no caso da Argentina, no governo de Macri, no governo de Milei agora, é que aparecem processos de muita de muito desordem interno. Depois desse processo de chutar a escada rápido e desestruturar, né, a políticas de proteção, implementar, né, recortes em algumas áreas, né, esse fomento às inversões, que significa desnacionalização, basicamente. Isso, a gente tem que dizer, quando falam inversões diretas no país, estão falando de desnacionalizada, entrega. Sim, vão vir empresas internacionais, mas o que deixa é muito pouco e leva muito. Então, geralmente, se fala, não, porque o governo de Milei está fomentando as inversões diretas no país para que cheguem capitais. Sim, capitais que se vão levar muito mais do que estão levando para a Argentina. Assim como... Então, eles chegam muito rápido com esses pacotes, podríamos dizer, de inversões desnacionalização, né? Inversões barra desnacionalizações, né? Entreguismo total. Eles vêm com pacotes para retirar políticas sociais, então, no sentido que a gente viu na Argentina, por exemplo, com os aposentados, como de repente os aposentados não foram sugados, né, de sua capacidade de ter um ingresso digno, mais ou menos digno para a sua vida. A gente vê o que acontece nas universidades, então, são recortes profundos, né, na educação, não só na educação superior, em toda a educação, mas na educação superior, como parte do embate cultural, né, que desenvolveu o governo de Milei. E depois desse, podríamos dizer, desse pacote de maldades assim, que eles trazem na hora de assumir seu governo, depois começa um processo de improvisação que faz parte também dessa desestruturação de um tipo de Estado que poderia garantir o social e a transformação dele em um aparelho ao serviço de expoliação internacional. Porque isso não estão bem. O governo de Milei tem graves problemas, inclusive com o que poderíamos, com os setores empresariais locais, porque eles também estão sendo afetados pelas políticas desenvolvidas de abertura total do governo de Milei e desincentivo à indústria nacional. Então,
eu acho que a capacidade que tem de Milei de se reeleger, ele mesmo, talvez sejam poucas. É possível que ele encontre, ou que a própria direita encontre algum substituto, mas vão ter que, de alguma forma, talvez mudar, né, a imagem, porque eu acho que já são figuras que se desgastam muito rapidamente. É tão rápido, essa ideia de acabar com o gradualismo como forma, né, de transformações ou de implementação de uma política faz que o embate seja muito rápido, que a dificuldade para fazer frente a esses embates seja muito difícil, e ao mesmo tempo seguido disso, tanta improvisação no interior dessas estruturas governamentais que as chances de se reeleger são poucos, mas o dano foi profundo, que é isso que está acontecendo na Argentina. O dano, então, qual seria a possibilidade de um governo o ano que vem, no caso da Argentina? Sei lá, que uma Patrícia Bullrich, que é a que não conseguiu dentro da direita, né, passar para o balotaje, passar para o embate entre peronismo, entre Massa, representando o peronismo, ela não consegue passar uma segunda volta, poderíamos dizer, mas eu acho que sigue latente a possibilidade dela, em algum momento, ela ou alguém dentro desse campo, poder assumir, depois desse pacote de maldades, né, e o desgaste do governo de Milei atualmente, que é possível que alguma outra figura da direita que está dentro do governo consiga se projetar, né, de alguma forma. Como se fosse meio que o Milei, de alguma forma, também descartável dentro desse processo. Assim, não parece, digamos, não é o Milei é uma figura importante, mas não é o engenheiro também desse programa completamente. Assim, os interesses internacionais aí estão muito... não é que é o único que poderia, não é um líder, não é um estatista, Milei, nesse sentido de que ele está dirigindo completamente esse processo. É a figura que representa e que de alguma forma está executando esse projeto. Mas esse projeto transcende o próprio Milei. Então, a chance de que se há o campo progressista, o campo democrático, o campo de esquerda não se organizar profundamente, a chance de que Milei perder são grandes, mas a chance do projeto continuar também são grandes. Assim. Sim. Júlia, você mencionou o Chile, né, que está com um novo governo agora de direita, do José Sim, Antônio Kast, né, eleito em dezembro do ano sim. passado, né, de 2025. Queria que você falasse um pouco sobre como é que está sendo esse início de governo lá e também o fato dele resgatar o legado do Pinochet, né, e de encampar, né, defender esse legado, o que que isso representa também, né, esse resgate do autoritarismo. E também, igual você falou, numa pergunta mais anterior aí, sobre como os programas desses governos, muitas vezes, são também uma continuidade do que foi colocado em prática nessas ditaduras, né? Sí, no caso de Chile, eso, a gente tem, podríamos decir, continuidades de familias también, ¿eh? Así que eso es fuerte, de familias que han participado del gobierno Pinochet y que están dentro de la estructura del gobierno. El ministro de Derechos Humanos fue abogado de Pinochet, así, o que muestran a continuidad. Eu acho que tem uma parte que é, podemos decir, política econômica. De fato, são grupos que consideram que a Constituição aprovada durante o governo Pinochet deve continuar em pé, que essas políticas são as políticas que devem orientar, né, a economia e a política chilena. E tem outra parte que é uma forte provocação, né, em termos dessa batalha cultural, assim, tem a ver, digamos, com uma coerência em algum ponto histórica, como decía antes, da continuidade que se dá e dessa coerência do programa que se desenvolve no caso de Chile, que sabemos que es exemplar, que fue o laboratorio del neoliberalismo, ¿no? En América Latina, que significó esa constitución, y as respostas profundas a esa constitución. A gente não pode esquecer que o que significaron as grandes movilizações para levar a uma reforma constitucional, né, no Chile, para tentar sair, né, dessa estrutura construída durante o pinochetismo. E eu acho que tem uma parte que também é a provocação em termos políticos, né? De uma esquerda que todas as políticas que vocês vêm desenvolvendo, vêm lutando, a gente não vai desenvolver. A gente não tem o menor interesse em desenvolver e ainda mais em reivindicar, né, aos setores, podemos dizer, opresores durante a ditadura, aos grupos beneficiados durante a ditadura, aos grupos repressores durante a ditadura. Eu acho que tem esses dois elementos que são importantes para pensar no caso
de Cast. Como podemos decir, tem uma parte nesse embate que tem a ver com as políticas de memória, verdade e justiça, o reconhecimento dos crimes cometidos durante a ditadura pelo Estado, né? A ação ilegal, né? Do Estado durante as ditaduras, que de alguma forma é reivindicar uma prática política repressiva. Então tem uma parte, ou seja, reivindica um tipo de acionar repressivo contra a classe trabalhadora, contra os grupos organizados, contra os povos originários, né, que reclamam seus direitos em suas terras, no caso de Chile, no sul de Chile. A gente vai ter uma continuidade desse programa em termos econômicos, no que significa essa reestruturação do Estado. Isso, insisto, não é que acaba com o Estado, é uma reestruturação, né, da orientação desse Estado. E, por outro lado, acho que tem a ver com uma forte provocação em termos do que isso que chamamos como uma batalha cultural. Porque, de fato, as políticas de memória, verdade e justiça, elas carregam, né, com um embate, uma forma de luta popular contra políticas repressivas, contra o programa econômico, contra uma única forma de fazer política. Então, retroceder, né, recuar, retroceder e anular, né, e ir ao embate, como faz o governo de Cast, como faz o governo de Milei, retroceder no desenvolvimento de políticas de direitos humanos, e mais especificamente de memória, verdade e justiça. Acho que estão como nesses três tons, né, de garantir a ação, por exemplo, repressiva do Estado se for necessária, não questionar, né, e de alguma forma reivindicar aquilo que aconteceu nos anos 70, que é o que faz o governo, de alguma forma, o governo de Cast, o que faz o governo também da Argentina, constantemente, reivindicar um projeto econômico-político, no caso de Chile, de manter, né, ou de levar, né, como chave organizadora a Constituição de Pinochet, e que tem esse embate que é cultural, que tem a ver com o que significa a organização popular, as experiências de organização popular previo ao golpe, podemos dizer, e posterior ao golpe nas lutas por memória, verdade e justiça, porque tanto no caso de Chile, como, e volto ao caso de Argentina, que a vezes a gente conhece mais por questões, pelo que significaram as lutas das mães e das avós de Praça de Maio e tal, que é uma luta por direitos humanos que excede a luta, que excede, né, a reivindicação, poderíamos dizer, dos crimes cometidos durante a ditadura, que de alguma forma ilumina a necessidade da defesa dos direitos humanos na América Latina como um todo. Para ele, então, quando se retrocede nas políticas de memória, verdade e justiça, não é só retroceder um problema, poderia dizer, um tema-problema específico que tem a ver com os crimes cometidos durante a ditadura, ou o que aconteceu durante a ditadura. É um embate contra os direitos humanos como um todo, né? A negação dos direitos humanos na região. Porque a luta desenvolvida pelos familiares, pelas vítimas, por expresos políticos, excede também a demanda pela memória, verdade e justiça dos crimes cometidos durante a ditadura, e ilumina outras demandas sociais, organiza outras demandas sociais, permitiu ser exemplo de outros processos de organização. Então, é um pouco também um embate com todo isso, não apenas com memória, verdade e justiça, é com a luta pela defesa dos direitos humanos como um todo, o direito à natureza, o direito a uma vida digna, o direito das mulheres, o direito dos povos tradicionais, o direito, a gente tem exemplos de como, digamos, as familiares no Chile e na Argentina de vítimas da ditadura, etc., se têm tornado também referentes em outras áreas de luta pela defesa dos direitos humanos. Então, o embate é um embate contra todo, né? Assim, contra as políticas sociais, né? Poderíamos dizer, não apenas. Então, aí acho que isso é uma trama que é familiar dentro da estrutura de Cast, é uma continuidade no projeto político econômico, né? Faz parte do embate, da provocação, porque colocar dentro do Ministério de Direitos Humanos alguém que foi abogado durante abogado de Pinochet é uma provocação, forte provocação, assim como é mesmo ir a provocar, né, as organizações políticas do Chile. Algo parecido com o que faz Milei quando lança para o 24 de março uma série de vídeos vinculados com a reivindicação daquelas pessoas que foram vítimas
da esquerda revolucionária, de algum tipo de episódio armado, enfim, essa ideia de as duas verdades, né? Enfim, é uma coisa que é provocativa, que a gente percebe que o que está fazendo é provocar ao campo político defensor dos direitos humanos, que, por um lado, retira recursos, então não tem dinheiro para os museus de direitos humanos, não tem dinheiro para as políticas em termos gerais, as organizações têm que fazer muitos malabares para poder se manter em pé, porque já não tem um apoio, né, dos estados para poder garantir a atuação dessas organizações de defesa de direitos humanos, e ao mesmo tempo recupera algo que parecía que nos años, tanto no Chile como na Argentina, con diferentes intensidades, mas que nos últimos anos tinha sido muito importante, que era poder discutir, poder falar desses assuntos, né? Então, de alguma forma, reorienta o debate a no sobre os crímenes, né? Sobre a necessidade de reparação, sobre como isso, de alguma forma, a ditadura também teve impacto sobre as nossas democracias e a necessidade de ir aprofundando os processos democráticos para ir tirando essa telaraña, podríamos dizer, das ditaduras, mas também legitima, assim, é muito forte como a atuação desse governo como de Kast ou como de Milei acaba deslegitimando realmente a defesa dos direitos humanos, donde coloca ele em um lugar que depois a gente pareceria, tipo, que estamos vivendo um déjà vu, quando a gente tem que voltar a discussões que se tinham nos anos 90. Es como que eles conseguem com esse tipo de práticas fazer retroceder aos organismos de direitos humanos, as defensoras e defensores de direitos humanos, nas discussões nas quais já tínhamos avançado nos anos 2000, né? Então, parece como que a gente voltou ao final dos anos 80, né? Voltando a discutir o que se dio a llamar, por ejemplo, la teoría de los dos demonios, ¿no? Que al final había dos grupos violentos enfrentados y que a ditadura fue a resolución de dos grupos violentos, como si el Estado no tuviese, ¿no?, a responsabilidad por ser o aparelho de Estado en una represión sistemática, ¿no?, e ilegal, así, equiparando, ¿no?, a fuerzas do Estado con grupos de izquierda, en algunos casos que tinham ido pela vía armada, ¿no?, porque sabemos que no todos os que, digamos, en fin, discussões muito compridas, mas que a gente sintetiza, né, nessa ideia dos dois demônios, assim, que volta a ter um lugar predominante no discurso, principalmente divulgado por esses governos, e que chega a diversas camadas da sociedade que voltam a reivindicar esse tipo de discursos, né? Como, por exemplo, foi justo, porque al final os militares tinham que fazer alguma coisa, porque eles também foram vítimas, porque eles também, né, a guerrilha também cometeu crimes, então, al final, todos cometeram crimes, então, melhor seria não voltar a falar do assunto, porque se todos cometeram, enfim, uma série, assim, como de, podríamos dizer, de distorções no entendimento do que aconteceu durante a ditadura, que acaba nos fazendo retroceder, pareceria que a gente deveria voltar né, a repetir aquilo que foi feito nos anos 90, né, com muita luta, com muita rua, com muito... que acaba sendo muito desgastante, né? Assim, acaba desgastando muito ter que voltar, né? Esse processo de retrocesso que está vivendo nesse ponto específico. Júlia, falando em direitos humanos, eu queria te perguntar sobre o governo de El Salvador, do Nayib Bukele, né? Que tem uma plataforma muito centrada nas políticas de mano dura, né? De combate à criminalidade, prisões em massa, né? Como é que você enxerga lá esse governo do Bukele, que já está no seu segundo mandato, né, com uma reeleição, assim, uma vitória esmagadora na disputa pela reeleição, e também o papel dessas políticas de segurança para a direita, né? A gente viu ano passado o massacre que aconteceu no Rio de Janeiro e que, em cima do qual houve uma tentativa de capitalização política em cima simplesmente do número de mortes, né? Uhum. Bom, o que a gente tem notícias, por enquanto, de El Salvador é isso, são políticas profundamente repressivas que têm numerosas denúncias também no nível internacional,
por um lado, pelo que tem a ver com o encarceramento massiva de pessoas, um encarceramento massivo, né, e de assassinatos também, né, por número real de assassinatos que está vendo, mas principalmente toda essa prática repressiva contra supostos cartéis, né, que estavam dominando Salvador, de fato uma situação complexa a de Centroamérica, mas que não se poderia entender toda essa situação complexa também sem o apoio que tem recebido dos Estados Unidos, né, para ser uma região complexa, uma região que, no olhar deles, tem que ser intervida a partir de políticas repressivas e, se for necessário, da própria intervenção dos Estados Unidos na ação, podemos dizer, direta sobre esses países. Tudo que a gente tem é isso, por enquanto, de conhecimento de El Salvador. É um programa que já leva podemos assim, já muito tempo, não é que começou o ano passado, sino que ele já leva uns anos desenvolvendo essas práticas punitivas que de alguma forma funcionam como um faro também, um espelho, né, pero que tem que é como se fosse também um laboratório, né, de atuação. Pareceria como que El Salvador se foi colocando nesse último tempo como um laboratório de políticas de segurança e de repressão para a região, e que de fato está sendo, porque o tempo todo está na ponta da língua, poderíamos dizer, da direita brasileira, sobre como se deveria atuar no Brasil para combater o crime organizado. Lo mismo acontece na Argentina, né, que a direita tem um conhecimento aparentemente profundo do que está acontecendo lá e das políticas que está desenvolvendo em termos... E que ao mesmo tempo tem conseguido, embora con numerosas denuncias de organizaciones que son tanto de Salvador como a nivel internacional, porque grande parte de esas denuncias no pueden ser feitas internamente en un país en esas condiciones, ¿no? Tienen que trascender o ámbito internacional para que realmente sean acolhidas por algún tipo de órgano de justicia, mas que de fato está tendo profundo apoio, no só dos Estados Unidos, sino de toda a região. As denúncias são variadas, assim, tem a ver com a modernização, entre aspas, né, das formas repressivas em termos de como se estabelece esse encarceramento, tanto cárceres públicas como cárceres privadas, né, as metodologias repressivas que se estão estabelecendo e que parece que de alguma forma tem tido um primeiro impacto relativamente positivo na população, se não tivesse tido, assim, o que é lamentável, né, porque tem a ver também de como essa batalha não é simplesmente repressiva, sino que tem a ver com um convencimento de que o aniquilamento de um setor da população é o que vai trazer paz à região, assim, sem entender que também esse processo de cartelização tem a ver com as desigualdades sociais, né, setores da população que não encontram outra saída, né, para suas vidas, que não seja se incorporarem nesses grupos, por exemplo, né, participar dessas redes de tráfico, etc. Que isso tem muito apoio, e isso a gente também tem estudos que mostram que todos esses cartéis de droga foram fortemente apoiados pela CIA e pela DEA, que são parte, a verdade, de uma forma, poderíamos dizer, encobertas de incidência na região. Em princípio, habría que pensar por que essa resposta foi positiva em termos das eleições, dele conseguir se reeleger recentemente. Porém, a gente não pode obviar cómo es que esos grupos se fueron consolidando, no caso de El Salvador, mas también cuando a gente pensa en eso, en los grupos paramilitares que existen na Colombia, cuando a gente ve agora recentemente que salió ese informe de que, por ejemplo, en México también estaba teniendo incidencia da CIA, no, en Chihuahua, por ejemplo, que aparecieron unos agentes que morren en um acidente, que quando morrem num acidente, pô, você vai ver que o cara estava fazendo um tipo de ação ilegal ou não autorizada no México, né? Que também é um país que está profundamente atravessado por o problema do crime organizado e que acaba funcionando isso como a legitimação, porque de fato tem crime, porque a gente não vai negar, assim, como que ao mesmo tempo, uma vez fomentados esses grupos, o tipo de práticas que provocan en términos de controles territoriales, do crimen de fato, né, das mortes que provocan los enfrentamientos entre os grupos do crimen organizado e a necessidade de ter uma resposta para isso. A resposta de Bukele é uma resposta profundamente repressiva. A meu parecer, não é que isso se vai resolver com maior repressão, como de alguma forma exemplifica o caso de Bukele em Salvador. Contudo, parece que o horizonte das nossas direitas
está claramente focado en ese tipo de prácticas. De ahí aparecía, né, a atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro en outubro do ano passado, né, con esas 120 mortes que parecen esquecidas. Y eso, esa parte que a gente tem que se preocupar fortemente, así como tem que denunciar os crimes cometidos pelas polícias, mas também a fugacidade que tem, essa, tipo, rápido que passa essa informação que a gente praticamente nem lembra, nem se preocupa, nem coloca esse como episódio crítico da história do Rio de Janeiro em relação ao que tem a ver com o grande assunto da segurança pública, assim, que o grande problema da segurança pública vai além da morte e da repressão, né? Parece, de novo, com isso que decía antes, pareceria como que esse programa neoliberal seria o único e não tem alternativa, né? E em termos de, que é o que decía no começo, o neoliberalismo não propõe um Estado débil. O neoliberalismo propõe um Estado forte, muito forte, e a ação de Bukele evidencia isso. É um Estado muito forte para reprimir e para conter, né, os conflitos produto das grandes desigualdades que se estão tendo nesse país. Mas a resposta vai ser isso, um Estado forte e repressivo. Uhum. Júlia, a gente está chegando ao final, mas eu queria te fazer mais uma última pergunta, que é sobre as esquerdas. Algumas pessoas, alguns analistas, muitos, na verdade, entendem essa onda atual da direita, da extrema-direita no continente, como também uma consequência do ciclo anterior dos governos progressistas, né? Tanto, dependendo aí de que lado você está querendo puxar a sardinha, mas tanto, assim, dos privilégios que foram atingidos ou ameaçados por esses governos, quanto pelas expectativas que foram frustradas também, né? Queria saber qual a avaliação que você faz, se realmente essa leitura assim faz sentido também. Eu, claro que tem outros elementos, né? Mais estruturais, inclusive, né? Mais profundos, mas... E o que se pode tirar de lição também, né? Desse ciclo e tal, e para as forças progressistas aí, não só os governos. Né? Sim. Eu acho que, de fato, tal como também outros colegas analistas van colocando, a gente não poderia entender essa situação. Está sendo uma crise, poderíamos dizer, da democracia liberal como un todo, así como parte de una crisis de ese modelo democrático liberal y en ese sentido restrito, né, a participação popular que se restringe, né, ao ato eleitoral, né, y que no responde a las demandas, que garante de alguna forma, que desgarantir esa democracia liberal representativa, desgarantir derechos que no garante, que fue gerando un desgaste profundo en la sociedad, una sensación, un sentimiento que hoy podríamos considerar de antisistema, ¿no? De estar en contra de aquello que garantía una serie de derechos y que efectivamente, o que garantiría que efectivamente no está garantizando ni que tiene horizontes de garantir, que está profundamente deslegitimado, desgastado diante la sociedad. Só que eso, ese sentimiento antisistema, yo acho que llega na región en un momento en que podemos decir, ese ciclo de gobiernos progresistas tenía grandes dificultades de poder abrazar estando en el gobierno. Y que al mismo tiempo hubo intensidades diferentes en los gobiernos y en las transformaciones que esos gobiernos provocaron, mas muchos de ellos mantuvieron las estructuras de esa democracia liberal, sesgada, representativa, y de alguna forma aportando a idea de que esa izquierda progresista faz parte también de esa democracia liberal y que no representa una alternativa. Entonces, podríamos decir que esa extrema derecha que a gente está viendo, ¿no? Con fuerte actuación a nivel regional, levanta esa bandera, embora ela é uma resposta, podríamos decir, conservadora ao conflito, conservadora no sentido de que nós decíamos, ela recupera aquele programa e leva ao extremo, né? Sin o gradualismo, leva ao extremo o programa neoliberal, ela se apresenta, ela retoma essa bandeira e podemos decir que esse antigradualismo que a coloca ela, de alguma forma, como a resposta antissistema. En el sentido de radicalidad, porque a respuesta para un sentimiento, podemos decir, de antisistema es una respuesta radical. Y a derecha tem asumido esa respuesta radical. Talvez o problema es que a izquierda no tenha asumido esa respuesta radical. Tem asumido o gradualismo, o diálogo, ¿no?
a necesidade de pactuar com determinados sectores que não são necessariamente favoráveis aos interesses, né, da grande maioria da população, em termos da defesa, né, das políticas sociais, em termos da garantia, né, de uma democracia mais participativa. Então, podríamos dizer que o grande problema é que, enquanto, e em termos muito generalizadores, mas enquanto a esquerda progressista no governo, por conta de estar no governo, se encontrou diante desse momento de cansanço social, e que se transformou em um antissistema, estava no governo e decidiu ir fazendo, quando podia, uma série de reformas graduais, muito devagares, que não respondem à demanda antissistema, poderíamos dizer. Porque a resposta antissistema tem que ser radical. Agora, se a radicalidade foi dada pela direita, não foi dada pela esquerda, aí a gente vai saber para onde vai a maioria das pessoas. Para aquele que garante algum tipo de radicalidade. Por isso a figura de Milei acaba sendo tão importante, porque ele, embora é como é uma resposta conservadora, mas ao mesmo tempo propõe uma radicalidade. Então melhora essa projeção de radicalidade, de dizer, bom, então você vai acabar com essa lógica de política que há anos que não nos está dando uma resposta a nossos problemas. Vamos ver se a tua funciona, já que é radical. Porque se aqueles aquele outro grupo, por exemplo, o campo político progressista, democrático e de esquerda, o que está propondo é fazer reformas graduais, né? Avanço sem avanço, digamos, reformas e mudança real das estruturas, pactuações entre os grandes grupos políticos econômicos. A população não quer, então faz falta uma resposta radical. De alguma forma, isso que mostra o caso, digamos, porque o caso de Bukele pode ter triunfado foi uma resposta radical a um problema, mas poderia ter tido uma resposta radical em outro sentido, mais de justiça social, poderia. Mas a resposta radical que se apresentou naquele momento, que vingou naquele momento, foi uma resposta radical repressiva. No caso da Argentina, poderíamos dizer o mesmo. O que propõe a Milei, uma resposta radical, conservadora, mas radical. E, de alguma forma, aí tinha uma resposta a isso. E o caso do Brasil, a gente vai ver, né, de alguma forma, qual vai ser assim, a saída, porque, de fato, tem um desgaste. A gente vê que não tem uma aprovação total do governo Lula. E aí, por exemplo, isso, o caso de Colômbia e de México, para o caso da esquerda, mostra que tem tido reformas profundas nesses países e que isso provoca o apoio. Que se não se cai no papo, né, do gradualismo, da pactuação, de vamos a dialogar com todos, de vamos a manter, né, essas estruturas político-jurídicas para poder gerar um consenso amplo entre os diferentes setores sociais, que de alguma forma, isso foi o embate que foi provocando o governo de Petro na Colômbia. Essa é parte do embate que está provocando o governo de Claudia Sheinbaum y de Morena como un todo, que permitió a elección de Claudia Sheinbaum no caso de México, ¿no? Si o Brasil, de alguna forma, no encontra un camino para, de fato, ¿no?, pisar no acelerador en términos de las reformas más profundas que necesita el país para garantir justicia social, y si aparece una derecha que garanta a radicalização, para o lado que seja, mas a radicalização, é possível que a população escolha aquele diante do cansaço, porque as pessoas estão cansadas inclusive da injustiça social. Mas o problema está qual é a resposta, digamos, a consciência de alguma forma. Muitas vezes está, não é que não há consciência. Outro dia eu ia no ônibus e escutava as senhoras aqui no Rio de Janeiro falando, aqui na Zona Sul, a galera tem USB para carregar o telefone, nós lá na Baixada não temos nada. A galera sabe que isso está acontecendo. Seria dizer que as senhorinhas que estavam sentadas detrás de mim do ônibus não estão entendendo as desigualdades que se vive, por exemplo, em como se presta um serviço na Zona Sul, no Rio de Janeiro, e como se presta um serviço na Zona Norte do Rio de Janeiro. Não, a pessoa sabe. O problema é a resposta que está dando, né, num sistema democrático representativo, aqueles representantes dos campos políticos. Se não dizem em algum momento radicalmente que isso vai cambiar, progressivamente já não se quer mais nada, porque progressivamente o USB não esteve no ônibus, não vai estar assim, não vai ser progressivo que apareça em algum momento. Eles sabem que eles recebem o transporte mais velho nas zonas vulneráveis. Perfeitamente eles sabem que o equipamento novo vai para a zona nobre e que o equipamento velho vai para responder às tarefas, aos serviços deles. Há um conhecimento. A gente dizer que a classe popular escolhe de forma errada, sem saber, não, eu acho que sabem o que querem. O que querem é uma radicalidade. Só que eu acho que por alguns processos de desgaste, né, e de um embate interno que se tem que dar dentro do campo progressista e da esquerda,
a gente tem escolhido formas mais graduais que nos acabam colocando como defensores dessa democracia liberal representativa e sesgada, né? E isso não necessariamente vai ser respondido positivamente pela população que está precisando de algum tipo de mudança radical na sua vida, porque progressivamente sua vida não tem mudado. Este foi o 6º episódio da série especial Democracia sob Cerco, como a extrema-direita se reorganiza no Brasil, uma parceria do Guilhotina com a Fundação Rosa Luxemburgo. Se você não escutou algum dos episódios anteriores, volta lá no seu feed. Eles estão disponíveis em todas as plataformas de podcast. Tem episódios sobre a história do fascismo, a disputa de hegemonia entre Estados Unidos e China, ultradireitas no Brasil, raça, gênero e classe e fundamentalismo cristão. Neste episódio eu fiz a produção, o roteiro e a apresentação. A edição e a sonorização são da Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. Voltamos na semana que vem com um episódio sobre o governo de Donald Trump e a extrema-direita nos Estados Unidos. Até lá!